Bem, boa tarde, minhas amigas, boa tarde, meus amigos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje é 10 de maio de 2024. Nesse horário, nós estudamos essa obra aqui, Obsessão e Desobsessão, de Sueli Caldas Schubert. Nós vamos hoje iniciar o estudo do capítulo 12, da terceira parte, que tem por título Tipos de Espíritos Comunicantes. Tipos de Espíritos Comunicantes. Mas antes de nós iniciarmos aqui o nosso estudo, eu vou pedir, Ana Constantino, você pode fazer nossa prece de abertura, por favor, minha amiga? Pai, Senhor da vida, agradecemos nesse momento, essa oportunidade de estudo, de reflexão. Agradecemos a presença do Mestre, da espiritualidade amiga, da Casa de Francisco. Rogamos nesse momento para que possamos ser intuídos, para que possam abrir nossas mentes para assimilar melhor esses estudos. Agradecemos esses espíritos que nos traz mais conhecimento, mais lições, para que possamos crescer cada vez mais e colocar em prática esses ensinamentos. E pedimos também a permissão para dar para o iniciado os estudos da tarde de hoje. Que Jesus possa estar conosco agora e sempre. Graças a Deus. Né? Nós vamos iniciar o capítulo 12 com uma citação de um livro dos Espíritos. Vocês não precisam abrir, não. Eu é que vou pegar aqui, só para ver se tem alguma coisa a mais à frente do que foi dito aqui pelo Kardec. Quando ele diz aqui assim, olha, a roupa, Rosilda, um minutinho, a roupa, vem cá, um minutinho, gente, por favor. Vamos lá, gente. Eu só vou abrir aqui para a gente ver isso aqui, porque essa questão 100 que ela abre o estudo é na escala espírita, observações preliminares. E ele diz aqui, né, que aqui vai começar toda a escala espírita. A escala espírita traz a terceira ordem, que são espíritos imperfeitos, está na questão 101. Aí, dentro dessa escala de espíritos imperfeitos da terceira ordem, tem os espíritos impuros, tem os espíritos levianos, tem os espíritos pseudo-sábios, os neutros, os batedores e perturbadores, tem a segunda ordem, bons espíritos, depois tem os benévolos, os sábios, dentro dos espíritos bons, além dos benévolos, dos sábios, tem os espíritos de sabedoria, tem os espíritos superiores, depois vem a primeira ordem, os espíritos puros, classe única. Então, ela está falando aqui sobre isso, tipos de espíritos comunicantes. E aí ele diz assim, esta classificação, que é justamente o que a Ivone, a Sueli vai trazer para a gente, ela está falando sobre isso, sobre a escala espírita. Esta classificação, aliás, nada tem de absoluta. Então, ela está se referindo à escala espírita. Terceira ordem, espíritos imperfeitos, com todo aquele número de espíritos. Né? Depois tem a segunda ordem dos bons espíritos, que também tem várias categorias.
até que chega a primeira ordem, espíritos puros, que só tem uma categoria. É sobre isso que ela está falando. Então, ela diz assim, a classificação dos espíritos se baseia no grau de adiantamento deles. Eu estou lendo aqui no Livro dos Espíritos, no item 100. A classificação dos espíritos se baseia no grau de adiantamento deles, nas qualidades que já adquiriram e nas imperfeições de que ainda terão de despojar-se. Então, é bom que a gente tenha isso bem entendido. A escala espírita, tá? Essa classificação se baseia no grau de adiantamento dos espíritos, nas qualidades que já adquiriram e nas imperfeições de que ainda terão de despojar-se. Isso está na questão 100 de O Livro dos Espíritos. Aí vem esse trecho que a Sueli colocou aqui. Esta classificação, aliás, nada tem de absoluta. Quer dizer, não é a única classificação. Pode haver outras, entendeu? Não é a única. Por isso que ele diz, esta classificação não tem nada de absoluta. Apenas no seu conjunto, cada categoria apresenta caráter definido. De um grau a outro, a transição é insensível. Não dá para delimitar. Tá? Você não pode dizer assim. Por exemplo, como ela traz aqui, entre os espíritos impuros e os levianos. Você não pode determinar aonde começa, onde terminam os impuros e onde começam os levianos. Porque, repare, qual a diferença entre um impuro e um leviano? Existe impuro que não seja leviano? Ou leviano que não seja impuro? Né? Então, ele diz aqui, de um grau a outro, a transição é insensível. Né? Não dá para a gente definir. E nos limites extremos, os matizes se apagam. Os matizes se apagam, como nos reinos da natureza, como nas cores do arco-íris, ou como nos diferentes tipos da vida do homem. Por exemplo, a última classe dos espíritos imperfeitos são os batedores. Ele bota aqui, sexta classe, batedores e perturbadores. Então, ele diz que na última classe, né, de um grau a outra transição excessiva, e nos limites extremos, os matizes se apagam, como nos reinos da natureza. Então, como é que eu vou limitar aqui, como é que eu vou dizer entre... ele fala aqui, quando vai terminando os espíritos batedores, né, perturbadores, que seria, né, a sexta classe, aí você, depois desses, você vai começar a entrar para os espíritos benévolos. Então, ele diz que é tudo muito difícil de você dizer onde termina um grupo, onde começa o outro, né? É muito difícil determinar isso certinho. Não dá para a gente fazer essa separação. Aonde, por exemplo, terminam os espíritos imperfeitos e aonde você vai começar a segunda ordem, terminando a terceira ordem dos espíritos impuros, dos espíritos imperfeitos, né? Aonde eles terminam e aonde começam os bons espíritos, que é a segunda ordem. Fica difícil, fecha a porta, por favor. Fica difícil você dizer, aqui terminam os imperfeitos e aqui começam os bons espíritos. Então, é que ele diz aqui, nos limites extremos, quer dizer, no final dos imperfeitos e no início dos espíritos bons,
os matizes se apagam. Entendeu? Aquele imperfeito que já está para se tornar bom espírito, os limites se apagam. Você não sabe mais como classificar isso, né? Então, é isso que ele está querendo dizer. Até para que a gente não se apegue demais na escala espírita, né? Porque aí tem gente que adora classificar as pessoas, né? Aí seu espírito pseudo-sábio, esse espírito sábio, esse é leviano, esse é perturbador. Então ele diz, cuidado, ele quer dizer isso, cuidado com isso. Vamos entender a escala para facilitar, mas não vamos ser radicais. Lembra da moça? Eu sou o dono da festa, isso não muda nada? A gente tem que tomar muito cuidado com esses radicalismos. Aí a Sueli vai começar aqui. Esta classificação se baseia no modo como os espíritos se apresentam nas reuniões de desobsessão e refere-se apenas aos espíritos obsessores e necessitados. Ao incluí-la neste livro, no livro da Sueli, nosso intuito é oferecer a nossa contribuição aos que se dedicam ao Ministério Desobsessivo. Então, ela vai, nesse livro aqui, ela vai apenas usar essa classificação para trabalhar as reuniões de desobsessão. Então, ela vai trabalhar com os espíritos de terceira ordem, que são os obsessores e necessitados. É com esse grupo que ela vai trabalhar. E ela diz, ao oferecer, ao incluir essa classificação desse livro, é para contribuir com as pessoas que trabalham no Ministério Desobsessivo, sobretudo os que estão iniciando, para que tenham uma visão geral, embora simples, né? Uma visão geral, embora simples, dos, dos, dos principais tipos de espíritos que se comunicam nessas sessões especializadas e também em linhas gerais, focalizar a abordagem que o esclarecedor pode adotar. Gente, um minutinho que eu vou fechar a porta, tá? Que abriram a porta aqui. Então, sigamos. Importa ainda mencionar que alguns desses tipos de entidades aqui relacionadas comparecem também nas reuniões de educação e desenvolvimento mediúnico, sendo mais comuns nestas, desde que estejam os médios em condições e que haja necessidade dessas manifestações. Coisa aqui que eu quero falar, né? Que eu já vi até um companheiro, né? Eu não me lembro se foi o José Raul Teixeira, que ele fez um comentário até sobre uma palavra que a Sueli usou e que muita gente usa. Não é demérito dela nem nada, tá? Que ele diz aqui, importa ainda mencionar que alguns desses tipos de entidades aqui relacionadas comparecem também das reuniões de educação. Então, alguns espíritos que vêm à reunião de desobsessão, eles também vão a reuniões de educação e desenvolvimento mediúnico, sendo mais comuns nessas reuniões de desenvolvimento mediúnico, desde que estejam os médios em condições de que haja necessidade dessas manifestações. Essa palavra entidades. A palavra entidade se refere aos espíritos. Ela é muito usada em reuniões espiritualistas. Né? Em reuniões espiritualistas, eles usam muito a palavra entidade. Né? Vocês já ouviram isso, né? Nossos irmãos espiritualistas usarem muita palavra entidade. Mas dentro da doutrina, sem demérito a ninguém, a nenhuma religião, a ninguém que use essa palavra, mas você, dentro do Pentateuco, você não vai encontrar essa palavra. Você não vai encontrar essa palavra. Até porque Kardec não tinha contato, né, com religiões espiritualistas. Ele não tinha contato. Então, o termo
que Kardec usa é o quê? Espíritos. Espíritos, ou desencarnados ou encarnados. Nada contra as religiões de matrizes africanas. Nada contra, tá? Mas dentro do movimento espírita, dentro do Pentateuco, que são as obras de Allan Kardec, você não vai encontrar esta palavra. A palavra que Kardec sempre usou foi espíritos, encarnados ou desencarnados. Almas, né, também às vezes, mas não esse termo, tá? Então, como nós somos espíritas, é igual a questão da palavra chakra, que já está enraizada. Mas Kardec não toca dentro do Pentateuco. Quem usa muito a palavra chakra é André Luiz. Ele usa, normalmente, a palavra dentro do movimento é centros de força e entidades espíritas. É só um esclarecimento. Espíritos, agora ele vai citar alguns tipos desses espíritos. Espíritos que não conseguem falar. São bastante comuns as manifestações de entidades, olha aí, que não conseguem falar. São espíritos que vêm à reunião de obsessão. Esses espíritos que não conseguem falar. Essa dificuldade pode ser resultante de problemas mentais que interferem no centro da fala, como também em virtude do ódio que se consome. Então, às vezes, o espírito, ele carrega dentro dele ainda um ódio tão grande e muitas vezes ele não consegue falar. É muito diferente, né, daqui. Às vezes a pessoa carrega um ódio tão grande que a pessoa, sabe, fica como que um nó na garganta, né? Então, eles não conseguem falar. Então, esses problemas se deixa consumir por aquele ódio, que, de certa maneira, oblitera a capacidade de transmitir o que pensam e sentem. Aí ela coloca lá embaixo uma notinha, né? Já recebemos espíritos, aqui está a entidade, eu vou ler espíritos, com tanto ódio que pareciam sufocadas, tendo por isso dificuldade de falar, e outras que choravam de ódio. Gente, chorar de ódio, a gente vê muito encarnado chorando de ódio. Já não vi. Alguém aqui já não viu? Quando a pessoa às vezes tem tanta raiva de alguma coisa que ela quer ou destruir, ou que ela não se agrada mais, e que ela chega a chorar de ódio, né? Eu tinha uma pessoa, ai meu Deus, mais uma coisinha, gente, um minutinho só. Quando a gente está fora de casa, é um problema. A gente está fora do nosso habitat, daquela coisa nossa costumeira, né? Aí tem um monte de coisinha que fica pendente. Aí a gente vai acertando conforme vai aparecendo o problema. Sai do mim é o problema, sabe? É o processo de adaptação. São várias coisinhas. Mas, Então, Rose, oi, Rose, mas oi. sinceramente, os Eu barulhos, ia essas falar, eu coisas queria falar no todas, microfone. tudo isso que acontece, pelo menos eu não percebo nada. Eu acho que só incomoda você. Só você que fica assim incomodado porque você saiu da rotina, mas para gente, pelo menos para mim, eu não escuto barulho, eu não escuto moto, não escuto, não vejo ninguém abrir porta, fica tranquila, tá tudo É que bem. para mim é que fica, porque eu sou. Aí sai do meu roteiro. Aí Mas está tudo sai bem. do meu roteiro. Relaxa. Eu já vi uma pessoa, né? É uma coisa assim, difícil até de falar. Era uma pessoa que tinha suas dificuldades, muitas dificuldades, né? Era uma pessoa boa, uma pessoa que era um verdadeiro, era uma artista, uma pintora, né? Mas, pelo menos foi o que me passaram, ela tinha muitos problemas assim, psicológicos, entendeu?
muitas coisas na vida dela não correram bem, não correram bem. E ela carregava muitos traumas, muitos preconceitos, muitas coisas que não conseguiam fazê-la feliz. Ela tinha uma boa vida, uma boa família, mas ela não conseguia ser feliz. Eu acho que depois, mais tarde, até alguns parentes dela comentaram isso, que era tanta desorientação, tanta aflição, tanto preconceito, tanta coisa da forma como ela foi criada, que traumatizou aquela criatura profundamente. E ela tinha uma mágoa, carregava com ela uma mágoa profunda por algo que, para a maioria, 89,90% ou 99,90% das pessoas, seria uma grande tolice, mas para ela não. Aquilo era de um valor inenarrável, inexplicável para ela. Uma coisa que para qualquer outra pessoa não tinha sentido nenhum. E parece, pelo que me foi narrado, que ela teve uma crise de raiva, ou talvez de ódio muito grande no momento, e veio a desencarnar num momento de crise como essa. Entendeu? Num momento de crise dessa dia, ela infartou. Jovem, bem jovem. Acho que não tinha todos os seus 40 anos por aí. Entendeu? Porque carregava aquilo, sabe? Ela não conseguiu deixar aquilo se desfazer. Ela carregava aquilo com ela. E numa dessas situações, ela desencarna, né? Então, você vê aqui que, às vezes, a gente carrega, né, essas mágoas, essas coisas dentro da gente, que o maior prejudicado somos nós, né? Esse ódio que consome as pessoas, né? Então, a pessoa leva aquilo dentro dela durante muito tempo e às vezes pode chegar a ou cometer um ato insensato, ou pode até vir a ser vítima num momento desse de raiva, né? De ódio, ou ser vítima de uma outra pessoa, ou ter um mal súbito por causa daquele momento, daquele sentimento, né? E ele diz aqui que isso oblitera a capacidade de transmitir o que pensa e o que sentem. Aí ela botou uma notinha lá. Já recebemos entidades na casa espiritual, que era o Centro Espírita Ivon Costa, com tanto ódio que pareciam sufocadas, tendo por isso dificuldade de falar, e algumas outras choravam de ódio. É uma coisa muito séria. A pessoa ter uma crise e chorar de ódio, porque ela não conseguiu alguma coisa que ela queria. Ou destruir uma pessoa, sabe? Ou acabar com alguma coisa, então ela chora de ódio. Olha só que coisa violenta isso, né? Aí ela diz aqui, em outros casos, pode ser um reflexo de doenças que eram portadoras antes da desencarnação e que persistem no além-túmulo por algum tempo, de acordo com o estado de cada uma. Finalmente, existem aqueles que não querem falar para não deixar transparecer o que pensam, representando essa atitude uma defesa contra o trabalho que pressentem ou sabem estar sendo feito junto deles. Então, eles sabem que, se eles são levados a uma casa espírita, eles sabem que ali está se fazendo um trabalho para modificar o padrão vibratório deles, para tentar fazer com que eles mudem, né, a maneira de ser. Mas eles querem continuar agindo daquela forma. Então, eles evitam o quê? Falar. Porque falando, eles podem se trair, podem deixar escapar alguma coisa que facilite ao doutrinador tratá-los. Então, eles se fecham, porque querem permanecer naquela situação, né? Neste último caso,
O médium pode conseguir traduzir as suas intenções paulatinamente. Então, nesse caso, o mesmo espírito não falando, o médium pode captar o que ele está sentindo e transmitir, dizer, olha, esse espírito está trazendo isso, isso. Mesmo o espírito não falando, mas o médium pode fazer uma leitura e passar aquilo, né, que ele está sentindo para o doutrinador, porque o sujeito quer permanecer, às vezes, na situação em que se encontra e evita falar para não dar deixa, para não facilitar o trabalho do doutrinador, né? A gente vê que o ser humano, né, desencarnado ou encarnado, é quase a mesma coisa, né? Pouca coisa muda nas questões emocionais, sentimentais. É a prova mesmo que quando a gente morre, a gente continua sendo o mesmo. Pouca coisa se altera. Não há necessidade de Sueli de tentar insistentemente que falem, forçando-os com perguntas, pois nem sempre isso é o melhor para eles. O doutrinador deve procurar sentir, captar os sentimentos que trazem. Geralmente não é difícil apreendê-los. Os que sofrem ou os que se rebolcam no ódio, né, deixam transparecer o estado em que se encontram. Normalmente, a questão do ódio você percebe, né? Pouco que uma pessoa fale, na sua face, a gente percebe, não percebe? Quando uma pessoa tem muita raiva, tem muito ódio, a pessoa nem precisa mesmo falar. Pouca coisa que ela fala, e você já sente na vibração da voz da pessoa, no olhar da pessoa, nos gestos da pessoa. E se você conhecer ela um pouquinho, você percebe. Você sente, né? Que aquela pessoa carrega muito ódio dentro dela. Ela não precisa nem falar muita coisa, não, a gente sente. De qualquer forma, disse a Sueli, são sumamente necessitados do nosso amor e atenção. Foi aquilo que a Sueli, que a Ivone Pereira falou para a gente. Eu mando todo dia de manhã, a Carmen bota no grupo e eu mando para vocês, sobre a prece do livro Caminho, Verdade e Vida, que a Ivone Pereira diz, né? Esses espíritos são aqueles verdadeiros sofredores. São os muito, ela até repete o advérbio, né? Muito, muito sofredores. Porque os maiores prejudicados pelo ódio que ele carrega são eles mesmos. Eles se autoenvenenam com esse ódio. Por isso é que eles precisam da nossa prece, do nosso carinho, do nosso amor, da nossa atenção, que são os maiores sofredores. O doutrinador, diz Sueli, deve dizer-lhes palavras de reconforto, aguardando que respondam espontaneamente. Muitos conseguem conversar ao cabo de alguns minutos. Outros não resistem e acabam aceitando o diálogo, cabendo ao doutrinador atendê-los de acordo com a problemática que apresentam. Alguns espíritos estão muito carregados de ódio, mas sabe quando a criatura está no limite? Ela chegou no seu limite, o ódio chegou ao ponto tal que nem ela mesma está se aguentando. E aí, de repente, deixando esse espírito, você buscando aquele carinho, aquela atenção, aquele amor para com ele, aquela paciência, né? Ao cabo de alguns minutos, ele está no limite, aí ele despeja tudo. Aí ele bota para fora, aí ele fala, aí ele grita, aí ele chora, mas já não mais de ódio. Sabe a catarse? Aí vem aquela catarse, porque ele mesmo já não aguenta mais, ou melhor, vamos dizer, ele não tem mais aonde acumular tanta coisa ruim. Que é como se a gente tivesse dentro de nós uma grande cisterna, ou um grande depósito de lixo. Você vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Mas chega uma hora que o lixo chegou no máximo do depósito.
né? Chegou no máximo. Mais um saquinho de lixo, o depósito vai entornar. É igual a gota d'água que entorna o que está o copo. A pessoa diz assim, ah, entornou. Não, foi aquela gota d'água que fez o copo vazar. Porque o copo estava cheio até a boca. Aí caiu mais uma gota, o copo vazou. Então, às vezes, ele está nessa situação. Então, mais uma coisinha, aí vem tudo. E detalhe, a gente já viu isso, quando vem a primeira coisinha, vem o resto todo, né? Aí vem o resto. Aí sai tudo, sai aquilo tudo, né? E faz aquela limpeza, é a tal da catarse. Aí ela diz aqui, os que têm problema de mudez, por exemplo, conseguirão, através de gestos, demonstrá-lo. Gente, veja só que situação. Muitas vezes chegam os espíritos do plano espiritual. Chegam cegos, chegam surdos, chegam mudos, né? Às vezes o espírito chega nessas condições terríveis. A gente viu isso também quando a gente estuda os primeiros capítulos do livro Nosso Lar. Lembra que André Luiz foi trabalhar naquelas áreas, naquele setor de... Esqueci o nome que dava, era o setor onde os espíritos que se chegavam, retificação, acho que é isso, Ministério de Retificação, né? Era um ministério onde os espíritos com mais dificuldade chegam. E o André Luiz foi para lá, ele até pediu quando falaram, né, que gostariam que ele fosse trabalhar, ele até se oferece, eu sou médico, posso ajudar? Ele disse, não, agora não. Aí ele foi trabalhar na limpeza, lembra? Ele foi trabalhar na limpeza. Foi desses ministérios onde chegavam aqueles espíritos com as maiores dificuldades, aqueles em situação bastante lastimável, né? Então, ele diz aqui, ciente disso, o doutrinador pode ir aos poucos, conscientizando de que esse problema pode ser resolvido, que era uma consequência de deficiência do corpo físico, no caso da mudez, né? Mas que no estado atual, ele, como desencarnado, poderá superar, se confiar em Jesus, se quiser com bastante fé, etc. Nesse momento, o passe e a prece ajudam muito. Lembra que Paulo de Tarso chegou cego ao mundo espiritual? Ele chegou cego. E olha que Paulo de Tarso era Paulo de Tarso. Mas ele chega cego ao plano espiritual. E chegando cego, Ananias vai recebê-lo. Ananias vai recebê-lo, né? E quando Ananias vai recebê-lo, o que Ananias faz? Ananias, se eu não me engano, aplica nele um passe. E ele dá um passe que ele limpa, ele dá um passe e limpa os olhos de Paulo de Tarso. E ele vê. Gente, é Paulo de Tarso. Mas ele chega cego. E Ananias é que vai fazer o tratamento nele, né? Então, muitos espíritos chegam assim, surdos, mudos, cegos, no plano espiritual. E ele continua naquela situação, porque era a situação que ele vivia quando estava aqui na Terra. E aí os espíritos vão dizer para ele, ô meu amigo, você pode voltar a vir, você pode voltar a falar, você pode voltar. Isso era uma questão do corpo físico. Mas, se você tiver fé, se você confiar em Jesus, você poderá recuperar tudo isso. Porque isso era uma questão do corpo físico. Mas ele desencarna e, no plano espiritual, ele vai apresentar ainda essas sequelas. Mas aí, através do tratamento, ele vai conseguir se recuperar, né? Então, nesse momento, o passe e a prece ajudam muito. Em qualquer circunstância, deve-se deixar que tudo ocorra com naturalidade,
sem querer forçar a reação por parte dos que se comunicam, sem ficar naquela coisa, meu filho, você desencarnou, você estava morto na Terra, mas aqui você não tem mais o corpo. Você pode, sabe, sem esse tipo de coisa. Deixa que aos poucos ele vai compreendendo e vai promovendo essa modificação, né? Agora, ela vai falar aqui dos espíritos dentro daquelas classes, né, que desconhecem a própria situação. Então, ela disse, eu vou tratar dos espíritos da terceira ordem, desses que chegam à reunião de desobsessão. Espíritos que desconhecem a própria situação. Não têm consciência de que estão no plano espiritual. Não sabem que morreram. E sentem-se imantados, presos aos locais onde viveram, ou onde está o centro de seus interesses. Então, o sujeito desencarna, não sabe que morreu, muitas vezes ele vai viver o espírito ali na casa dele, ou ao local onde está o centro do seu interesse. Uns são mais fáceis, diz a Sueli, de serem conscientizados. E o doutrinador, sentindo essa possibilidade, encaminhará o diálogo para isso. Outros, porém, trazem a ideia fixa. Esse como nós já vimos, é o grande problema. É a monoideia que a gente apresenta, né? Outros trazem a ideia fixa em certas ocorrências da vida física e torna-se mais difícil a tarefa de aclarar-lhes a situação. Porque o sujeito, às vezes, morreu com ódio, né? Um ódio muito, muito grande. O sujeito morreu com aquele ódio muito grande, não consegue, né? E não conseguiu perdoar aquela raiva que ele tinha de alguma coisa, ou às vezes o ódio até, não porque ele tenha raiva de alguém, mas por não ter conseguido conquistar alguma coisa. Se sentiu assim, inferior. Vocês querem uma coisa? Ontem eu assisti um documentário muito interessante sobre a vida, não sei se não, tem um canal chamado Curta, nesse canal passam documentários. Eu vi um documentário sobre a vida de Lima Barreto, um grande escritor brasileiro, Lima Barreto. Lima Barreto era um negro, eu não me lembro bem o ano que ele nasceu, mas foi na primeira parte do século XIX, né? Ou final do século XIX, início do século XX, foi desse período. E ele tinha, não é que ele tivesse raiva de um Machado de Assis, que também era negro, e veio de família pobre, todo mundo sabe a história de Machado de Assis, né? Foi criado pela madrinha num morro lá do centro da cidade, que eu acho que é o morro do Livramento. No centro da cidade é Livramento ou Juramento? Acho que é Livramento, ali perto da Central do Brasil, não é? Morro do Livramento, que tem até por cima daquele túnel que vai ligar com a Globo. Eu acho que é o Morro da Providência. É Providência? Eu não me lembro bem. Então, Deve ser. ali por trás da Central do Brasil, que tem um túnel que passa por dentro dele e que vai dar lá na Gamboa, Centro Cristo, Saúde. Ele foi criado ali. Inclusive, a palavra favela surgiu ali, naquele morro, quando o pessoal voltou de Canudos, foram morar naquele morro e aí deram o nome de uma planta que tinha lá no sertão e tal, e o nome favela surgiu nesse Morro da Providência. Parece que ele era dali, Machado de Assis, foi criado pela madrinha, né? Mas só que ele se tornou foi considerado um dos maiores escritores do mundo. E era um homem muito crítico da sociedade brasileira. Quem leu a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas sabe disso. Só que ele, nas suas críticas, ele era muito sutil, ele era muito elegante, ele criticava, mas com sutileza, entendeu? Porque é muito mais fácil você ser um crítico aberto, que fala mal, né? Assim, de uma forma rasgada, do que eu acho muito mais difícil a crítica sutil.
A crítica inteligente, aquela crítica que nem todo mundo percebe. E Machado de Assis era assim, era um crítico, mas ele era um crítico muito sutil. Ele criticava com elegância, né? Ele tinha, e o Lima Barreto não. Então, qual era a grande revolta do Lima Barreto? É que ele criticava a sociedade, como o Machado de Assis, só que ele criticava abertamente, atacando. E criticava a Academia Brasileira de Letras, mas ele queria ser da academia. Ele tentou 2 vezes, não conseguiu. Na terceira vez ele se candidatou, mas depois ele desistiu. E ele carregava com ele uma grande revolta, revolta, porque ele não era aceito pela sociedade. Ele não era visto pela sociedade como um grande escritor, que ele era realmente. Tanto que após a morte dele, até por ele ter sido muito crítico, ele foi apagado da literatura brasileira durante várias décadas. Somente a partir dos anos 60, que um pesquisador resgatou a obra dele. E hoje, Lima Barreto é um dos escritores mais pesquisados pelos grandes pesquisadores, pelos grandes literários. É um dos mais pesquisados, é um dos mais estudados, que a obra dele é fantástica. Mas naquela época, ele se revoltou, tanto que ele morreu paupérrimo, pobre, quase praticamente sozinho, só tinha uma irmã. E ele tinha uma grande raiva. Ele admirava Machado de Assis. Mas qual era a grande raiva dele? Porque ele, que é negro, veio de família pobre, como eu, é reconhecido e aceito pela classe alta, pela sociedade, e eu não sou. Por causa dessa grande mágoa dele, ele foi 2 vezes internado no manicômio, foi tratado pelo Juliano Moreira, ele se tornou alcoólatra, que era um outro negro, um grande médico, né, Juliano Moreira, né? Que mudou, inclusive, a forma como se tratava os doentes mentais. Fez um trabalho espetacular sobre isso, Juliano Moreira, e era um médico negro. E ele morreu, se tornou alcoólatra, porque ele não aceitava, porque Machado era aceito e ele não era. Então, grande parte do sofrimento, e ele foi uma pessoa que sofreu muito por isso, sofreu muito por essa revolta que ele carregava com ele. E isso fazia com que ele fosse mais contundente nas suas críticas. Não que as críticas dele não fossem verdadeiras, eram verdadeiras. A sociedade era muito difícil, muito cruel. Mas essa não aceitação da situação dele, né, fez com que ele realmente tivesse essa ideia fixa, entendeu? De por que eu não sou aceito. E ele é aceito. Não que ele odiasse Machado, ele o admirava. Mas ele não entendia, porque ele era colocado na geladeira pela sociedade, não era aceito, e Machado era aceito, se ambos eram negros e oriundos de família de classe muito pobre. Isso nunca funciona na cabeça. Ele nunca conseguiu viver em paz com essa ideia, né? Isso foi uma coisa que o atormentou a vida inteira, até a sua morte. Então, eles aqui, outros espíritos trazem a ideia fixa em certas ocorrências da vida física, como o caso de Lima Barreto. E torna-se mais difícil a tarefa de aclarar-lhes a situação. Essa revolta, né, que ele carregou com ele a vida inteira. Certos espíritos não têm condições de serem informados sobre a própria morte, apresentando um total despreparo para a verdade. Essa explicação será feita com tato, dosando-se a verdade conforme o caso. Eu já li aqui para vocês aquele livro do Projeto Bador Filomeno de Miranda, de reuniões mediúnicas, quando a gente fala do animismo, aonde animismo não, quando a gente fala do choque anímico,
quando Manuel Filomeno de Miranda e a equipe do projeto falam que nós não temos que ter pressa para contar para o espírito que ele morreu. E eles dizem lá no livro do projeto Reuniões Mediúnicas, acho que é do item 17, das reuniões mediúnicas, eles dizem assim, às vezes ele não está preparado para receber essa notícia. Não está preparado. Às vezes ele até sabe, mas ele não quer, tipo assim, eu não quero falar desse assunto, né? Porque falar desse assunto é entrar de contato com a realidade. E ele não quer. Ele tem noção, mas ele não quer falar desse assunto. Deixa isso para lá. Qualquer outra hora a gente fala disso. A gente, às vezes, não faz assim? Quando a gente não quer enfrentar uma coisa que é necessário enfrentar aqui na nossa vida do dia a dia, às vezes a gente tem que enfrentar um problema. Né? Às vezes está chegando a hora de enfrentar. Isso acontece muito em relacionamentos. Você percebe que às vezes está chegando a hora de você tomar atitude. Mas você não quer tomar aquela atitude agora, porque você pensa assim, isso vai me trazer tanta dor de cabeça. Depois a gente cuida desse assunto, a gente fala disso. A gente não faz isso na nossa vida? A gente faz. A gente sabe que vai ter uma hora que eu vou ter que encarar essa. Mas agora eu não estou querendo falar disso. Aí você ignora como se aquilo não acontecesse, não estivesse acontecendo. O que é um erro, né? Porque quanto mais cedo você resolver o problema, mais cedo você para de sofrer. Então, às vezes ele sabe, mas ele não quer. Outras vezes ele ignora mesmo. Ignora mesmo. Então, o doutrinador tem que ter essa capacidade de perceber isso e não se apressar. Por quê? A espiritualidade vai falar, ela vai contar de uma outra forma. Né? Se houver chance do doutrinador falar, perceber que é uma recepção boa, e vai devagarzinho. Você não percebeu nada de diferente, não. Olha agora, você está conversando comigo, mas se observa. Aí ele olha assim, ué, eu estou falando, eu sou um homem, mas estou falando pelo corpo de uma mulher. Aí ele diz, o que será que está acontecendo? Aí você diz. Aí ele toma aquele, como já aconteceu ontem, ele toma aquele susto, e eu morri, eu digo, calma, você está vivo. Aí ele fica, como eu estou vivo? Mas agora eu percebi que não, seu corpo morreu. Seu corpo não está mais aqui, mas você está vivo. Você está conversando comigo. E aí vai dizer assim, e olha uma coisa, eu não sou maluca. Eu não sou maluca. Nós estamos aqui numa conversa inteligente. Eu estou entendendo tudo que você está falando e você está me entendendo, não está? Ele estou. Então, se nós estamos conversando e eu não sou maluca, numa conversa inteligente, um bate-papo entre duas pessoas, você sabe quem você é, eu sei quem eu sou, que a vida continua. A única diferença é que eu ainda tenho um corpo físico e você não. Mas amanhã a gente pode trocar de lugar. Eu posso estar nessa situação sem corpo e você pode estar aqui. Aí ele começa a entender. Ah, é assim que a coisa acontece? Essa pessoa estava preparada. Ela estava preparada. E o doutrinador, percebendo, ele vai penetrando. Mas tem outros não. Já tivemos um na mesa que ele até sabia, porque a mãe dele era presidente de uma casa espírita. A mãe dele era presidente de uma casa espírita. Ele frequentava, desde criança, ele acompanhava a mãe na casa espírita. Mas ele morreu muito jovem, muito jovem. E ele tinha planos, ele estava numa carreira maravilhosa. E ele tinha planos de ir mais além, cheio de, né, ideias. De repente acontece um acidente, ele desencarna. E quando o doutrinador, né, foi conversar com ele, o doutrinador começou a falar para ele. Ele já tinha dado, quando ele começou a falar, alguns sinais de que ele não queria tocar nesse assunto. Já tinha dado umas entradinhas, né? E aí o doutrinador entrou com a história
ele estava no hospital. E esse doutrinador era uma enfermeira, ele começou a dar essas insinuações. E ele começou, eu não quero falar sobre isso. Eu não quero falar sobre isso. Ele ainda estava preso no local onde o acidente aconteceu. Tinha acontecido 24, 48 horas no máximo o acidente. Logicamente, ele estava sendo atendido pela espiritualidade, porque a mãe dele, presidente de uma casa espírita, né, estava também fazendo as preces, pedindo à equipe espiritual da casa que ela trabalhava, logicamente deveria estar lá acompanhando ele, era um rapaz maravilhoso, mas estava traumatizado pelo acidente. O espírito estava traumatizado, que é normal, né? Era um acidente muito violento, era normal, é normal isso. E aí, quando a doutrinadora insistiu, aí ele começou a gritar: tirem essa enfermeira maluca daqui. Eu não quero conversar com ela. Tirem ela, porque ela se apresentou como enfermeira. Tirem ela daqui, tirem essa mulher daqui, essa maluca daqui, eu não quero conversar com ela. Entendeu? Ele, ele sabia, mas ele não queria, naquele momento, falar sobre aquilo ali. Seria ele de se deparar com aquela realidade que ele não queria, que era a realidade que os sonhos dele, aqui na Terra, nessa vida, tinham se acabado. Teria que esperar uma próxima. Né? E ele não queria isso. E queria falar disso agora, de aceitar que nessa encarnação para ele tinha terminado. Ele não queria aceitar isso, né? Então ele fala aqui, certos espíritos não têm condições de serem informados sobre a própria morte, apresentando um total despreparo para a verdade, o que não é nada assim terrível, é até normal que a pessoa não esteja preparada para falar sobre a sua morte. Né? É uma coisa bem normal. Essa explicação será feita com tato, dosando-se a verdade, conforme o caso. Deve-se procurar infundir-lhes confiança em Deus e noções de que a vida se processa em vários estágios, que ninguém morre. A prova disso é de estar ali falando, e que a vida verdadeira é espiritual. Aí eu trouxe aqui um trecho desse livro, né? Reuniões Mediúnicas, que eu vou compartilhar com vocês aqui, quando ele diz aqui, ó, por isso o doutrinador deve ser muito cauteloso, né? Ele deve ser muito cauteloso no momento de fazer a revelação quanto à condição em que se encontra o espírito, que está sendo atendido, precipitar o conhecimento de sua morte biológica pode causar-lhe um trauma desestruturador da emoção, de consequências desagradáveis, tanto para ele quanto para o médium, porque ele vai ter aquele choque, aquele trauma desestruturador da emoção. E o médium vai sentir o reflexo desse choque. Porque o choque não vai ficar só com ele, vai passar também para o médium, tá? Que recebe as descargas psíquicas do espírito que está sofrendo. Consideremos alguém que teve morte repentina decorrente de uma crise cardíaca, sem nenhum conhecimento da vida espiritual, acordando num ambulatório médico e sendo atendido por uma pessoa que lhe diz de chofre, você já morreu. Naturalmente, a reação imediata é a de descrença. O espírito não vai acreditar. Como pode isso ter me acontecido? Eu estou vivo e dizem-me que já morri? Se o doutrinador persiste na ideia, né? Persiste na ideia de convencer o espírito, poderá desencadear o medo, em seguida o pânico patológico, não resultando da revelação nada de positivo para o bem-estar da entidade sofredora. Então, o espírito vai ter esse trauma gravíssimo, que vai acabar se refletindo no médium, nada de bom vai ser tirado disso. Nesse particular, a função do doutrinador é de efeito preparatório. Né? Ele semeia ali alguma coisinha, mas deixando a cargo dos benfeitores espirituais a escolha do momento
adequado para fazer com que o desencarnado tome conhecimento de sua nova realidade. Então, não interessa para o espírito, né, que você chegue ali e vá contar para ele, naquele momento, o que está se passando com ele. Porque isso pode se refletir no médium. O choque, que ele vai sentir o choque e vai passar para o médium. O médium vai sentir a descarga, né, dele. E o médium também pode se desequilibrar. E o que vai tirar disso? Nada. Nada de bom, nada de proveitoso. Então, percebendo que o espírito não está preparado para aquilo, deixa a cargo da espiritualidade fazer isso. Tem doutrinadores que acham que tem que falar de qualquer maneira. Não, tem que falar, né, porque ele precisa saber. Não há necessidade disso. Não há necessidade disso. Vamos passar agora para os espíritos suicidas. São seres que sofrem intensamente. Na realidade, dependendo do modo de que o suicídio foi praticado, principalmente aquele suicídio que envolve a insatisfação da vida. Porque tem aquele suicida que está passando por um momento de desespero, né? Às vezes acontece, ele nunca pensou em se suicidar, muito pelo contrário. Ele queria viver muito bem, continuar a vida dele, mas às vezes acontece um trauma na vida da pessoa. Por exemplo, aqui, esses casos aí do Rio Grande do Sul. De repente, o cara é um comerciante, uma pessoa que tem a casa dela, e tem pessoas que sofreram problemas agora nessa chuva, que já é a segunda ou terceira vez. O ano passado, eles sofreram 2 enchentes, perderam tudo, recomeçaram a vida. Depois teve de novo, perdeu tudo. Agora veio a terceira. Não é coisa pouca uma pessoa ter 3 traumas desse em menos de 2 ou 3 anos, perder tudo. E às vezes são pessoas que, quando é um jovem, ele diz, vou começar. São pessoas, eu estava vendo um casal ainda agora, eles estão na faixa etária dos 50, 60 e poucos anos. Tem um pequeno comércio, um mercadinho. E eles estavam indo, porque a água lá tinha baixado um pouco. E puxou a lama, a rua cheia de ônibus e caminhões que apareceram agora, estavam debaixo d'água, ônibus e caminhões, coberto de lama. E lá onde eles moram, o mercadinho, parece o mercado deles, a água baixou. Então era lá aquele barro vermelho. E eles compraram um monte de vassoura, rodo, pano, o casal, já nessa faixa de 50, 60 anos. Eles estavam indo lá, a mulher estava com as 4 vassouras, o marido também, ele já cabeça branca, estavam indo limpar o mercadinho. O que aconteceu? A chuva voltou a cair intensamente. E aí o jornalista entrevistou o casal. E ela com as vassouras assim na mão, sabe, deu uma tristeza com as vassouras. A gente estava indo lá limpar, mas agora a gente não vai poder, vamos ter que voltar correndo, porque está chovendo e a água está subindo de novo. Percebeu o trauma dessa criatura? Se uma criatura dessa, desesperada, né, já numa idade avançada, tinha um senhor de quase 70 anos, ele falando, eu perdi tudo. Como é que eu vou começar agora de novo, na minha idade? Uma pessoa dessa pode ser levada ao suicídio. É lógico que é um erro, mas há casos e casos, entendeu? É diferente daquele que diz assim, não tem o pessoal que diz sextou, diz cansou. Estou com 25 anos, esse mundo está muito chato. É tudo a mesma coisa. O Big Brother todo ano é a mesma droga. Né? Cansei de viver, cheio de saúde, né? Cansa. Tem gente que se suicidou assim. Uma vez aí eu vi uma moça jovem que deixou uma carta, onde ela dizia que simplesmente ela cansou. Então ela decidiu se suicidar para ficar louca com Jesus. Precisa para ficar louca com Jesus. Estou cansada. Cansada. Desculpa, ela escreveu isso. Estou cansada. Isso é chatice. Viver é uma chatice. Por isso que eu digo, há casos e casos, né?
A caça e caça. É lógico que alguém que não tem problema nenhum, só o ócio, e tira a vida por causa disso, você vai ter consequências muito mais graves do que esse, que do desespero, né, de uma coisa terrível como essa, que tira a própria vida. Então, são seres que sofrem intensamente. Quando se comunicam, apresentam um sofrimento, muitas vezes tão atroz, que comove a todos. Às vezes estão enlouquecidos pelas alucinações que padecem. Nesses casos assim mais graves, né? A gente tem o exemplo de André Luiz, que conta um pouquinho do livro Memórias de um Suicida, né? Da Ivone do Amaral Pereira. Às vezes são enlouquecidos pelas alucinações que padecem, em virtude da repetição da cena em que destruíram o próprio corpo, pelas dores superlativas, daí advindas. E ao chegarem à reunião mediúnica, estão no ponto máximo da agonia e do cansaço. Cabe ao doutrinador socorrê-los, aliviando-lhe os sofrimentos através do passe, sem aquela história de criticá-los. Como nós temos aquela história do livro publicado, né? Acho que é o irmão Jacó. O irmão Jacó, ele mesmo fala que muitas vezes, como doutrinador, ele não teve misericórdia. Ele recebia os espíritos ali para doutrinação e os criticava. Era implacável com eles. Nunca fazer isso, né? E ele diz aqui, não necessitam esses espíritos suicidas tanto de doutrinação quanto de consolação. Estão buscando... Olha só o que ela diz aqui, a Sueli. Nós sabemos que eles precisam, mas ela vai colocar aqui no nível de necessidade, olha só. Não necessitam tanto de doutrinação quanto de consolação. Estão buscando uma pausa para os seus aflitivos padecimentos. Eles precisam, sim, de doutrinação e de consolação, mas o que eles sentem maior necessidade é de um refrigério para a dor que estão passando. Entendeu? Se você pudesse botar uma escala de valores, em primeiro lugar é o refrigério. Depois, pode vir até a doutrinação e o consolo. Por isso que ela diz, não necessitam tanto de doutrinação quanto de consolação. Estão buscando uma pausa. Quando chegam à mesa mediúnica, não é tanto atrás do consolo e da doutrinação que eles estão em busca. Estão em busca de uma pausa, um refrigério, tá? Para a grande dor que estão passando. A vibração amorosa dos presentes, os eflúvios balsamizantes do alto atuarão com brando anestésico. Enquanto ele está ali conversando com o doutrinador, ele está tendo a dor dele diminuída por um tempo. Gente, isso é de um valor para ele que a gente jamais pode imaginar. Aliviando-os, e muitos adormecem para serem levados em seguida pelos trabalhadores espirituais. Então, ele está buscando o seguinte, sabe quando você está com uma dor infernal e alguém diz assim, tem um remédio que eu vou aplicar agora, tópico, na área, vai tirar a dor por 2 minutos. Aí você, 2 minutos, 2 minutos, só dá 2 minutos. Tá bom, passa. Pelo menos vou ficar 2 minutos sem dor. É isso que eles estão precisando. E eu trouxe aqui para a gente encerrar a aula de hoje um trecho de um caso desse, de um espírito que não estava buscando tanto consolo nem doutrinação. Ele queria uma pausa na dor dele, tá? Uma pausa na dor dele. Do livro Memórias de um Suicida, quem quiser anotar, capítulo Prelúdios de Reencarnação. No meu é página 287. Então, é capítulo Prelúdios de Reencarnação do livro. Quem quiser botar o final desse trechinho aqui, que a Sueli falou, né? Para serem levados em seguida pelos trabalhadores espirituais, anota isso daí, porque futuramente você pode até precisar
rever isso aí. Capítulo Prelúdios de Reencarnação, do livro Memórias de um Suicida, de Ivone do Amaral Pereira, tá? Prelúdio de Reencarnação. Então, diz assim o companheiro: Mário Sobral aproximou-se intranquilo, como sempre. Dignai-vos atender-me um instante, irmão Teócrito. Teócrito é o benfeitor espiritual. Mário Sobral, um dos suicidas, tá? Amigo do Castelo. Amigo do Camilo Castelo, né? Amigo do Camilo. E é aquele que mandou a mensagem para Ivone do Amaral Pereira, né? Mário Sobral aproximou-se tranquilo, como sempre. Dignai-vos atender-me um instante, irmão Teócrito. Aqui me tens, filho, dize tudo confiante. Que desejo tomar uma resolução. Tomei-a já. Ele tomou uma atitude, tomou uma decisão. Mas preciso ser auxiliado. Sinto-me um tanto desorientado. Nem sei, Mário, continua. Tornou enternecido o diretor do Hospital Maria de Nazaré. Irmão Teócrito, quem é o responsável direto por mim nessa colônia correcional? Ele sabia que era uma colônia correcional, em que me vejo internado. Sou eu, Mário, disse o irmão Teócrito, né? Ainda bem, espero assim encontrar facilidades para os projetos que me empolgam, senhor irmão. Por quem sois? Apiedai-vos de mim. Não posso mais. Providenciai meu retorno. Ele está pedindo para o irmão Teócrito providenciar a reencarnação dele. Providenciai meu retorno à sociedade terrena. Quero ser homem outra vez. Quero desafrontar-me dos ultrajes por mim mesmo, levados a efeito no seio de minha família. Quer dizer, ele quer reparar os erros que ele cometeu dentro da família dele. A minha mãe, Deus do céu, a quem cobri de desgostos, desde o berço até o túmulo. Principalmente, ele quer reparar os erros com a mãe dele, porque ele disse que durante toda a vida dele, ele trouxe muito desgosto à mãe dele. A minha esposa também. Quero também reparar com a minha esposa, a quem atraiçoei e abandonei as vicissitudes diárias. A meus filhos, os quais rejeitei e esqueci. E a Eulina foi uma amante que ele teve. E a Eulina, quero forrar-me da obsessão exercida em minhas recordações, pelo remorso do crime cometido contra aquela pobre mulher, porque ele assassinou a amante. Então, ele diz aqui, olha, quero forrar-me da obsessão exercida em minhas recordações pelo remorso do crime cometido contra aquela pobre mulher. Ele quer reencarnar e ser obsediado pelo remorso de ter matado a amante. Preciso esquecer, irmão Teócrito, ou, acima de tudo, esquecer. Ou, desculpe, né? Quero forrar-me da obsessão exercida em minhas recordações pelo remorso. Ele já, apesar de como suicida, ele foi, antes de se suicidar, ele passou muito tempo pela obsessão, tá? E a recordação do assassinato que ele cometeu trouxe para ele. Não é que ele quer ser obsidiado agora, mas ele, antes de se suicidar, ele já estava num profundo processo obsessivo, graças ao remorso que ele carregava da consciência dele por ter matado a amante, que ele chama aqui aquela pobre mulher. Precisa esquecer, quer dizer, esquecer tudo que ele fez de errado, em bom teórico. Ou, acima de tudo, esquecer, a fim de lograr tréguas. Esse lograr tréguas aqui é o que ele diz aqui. Ele quer um anestésico para as lembranças, para o sofrimento dele. Preciso de serenidade para desenvolver as ações apaziguadoras, capazes de amansarem as angústias que me aferventam a consciência. Tudo quero tentar, a fim de que eu também progrida, já que a lei é progresso incessante para toda a criação, conforme as instruções que aqui recebemos. Quero expiar, e todo mundo sabe que expiar é sofrer e reparar.
A imagem humilhada e frágil de Eulina, indefesa sob minha brutalidade, debatendo-se na agonia malvada do estrangulamento entre minhas mãos, absorve minhas faculdades, anulando ensejos para quaisquer outras ponderações, obsidiando minhas ideias, essa imagem, essa monoideia do momento que ele a matou por estrangulamento, né? E eu preciso afastar da mente esse quadro satânico, a fim de poder sentir o perdão do céu orvalhar de esperanças da minha consciência inconsolável. Quero sofrer, irmão Teócrito. A trágica tormenta do Vale Sinistro não bastou. A dor que ele passou no Vale dos Suicidas não bastou para acalmar o remorso, a consciência dele. Não foi por Eulina que ali me debati, mas por mim mesmo, seguindo os escalões dissonantes do meu ato de suicídio. Prometi de joelhos a sombra dolorosa de Eulina, agonizante. Olha só, prometi de joelhos a sombra dolorosa de Eulina, agonizante, ser outra vez homem, porque a Eulina também não está numa situação boa. Ela é uma sombra atual agonizante. Ela também deve estar cheia de ódio por ele, né? Ser outra vez homem, arrastar uma existência do berço à velhice ao túmulo, destituído das mãos que a estrangularam. Então ele quer nascer sem as mãos. Eu mesmo me darei tal punição, como testemunho do meu sincero arrependimento. Então ele quer reencarnar assim. Não é o Senhor Deus que me impõe nascer desse jeito, doente, com as mãos decepadas. Não. Não é a lei que me exige isso, sou eu que voluntariamente suplico ao Pai toda a misericórdia que me conceda com o supremo reconforto a minha desventura de transfugar, né, da sua lei de amor ao próximo. Como supremo ensejo a minha desventura de reabilitação em meu próprio conceito, já que a morte é quimera a iludir os incautos que se arrojam pelas brenhas do suicídio. Porque a morte é uma ilusão. No tocante a morreu, tudo acabou. Não é porque ele se suicidou por isso. O remorso era grande, a obsessão era grande, então ele tirou a própria vida acreditando que a dor estaria cessada. E não. Então, isso foi uma grande ilusão, uma grande quimera, né? Sim, passarei sem as mãos que serviram para assassinar uma pobre mulher indefesa, que se volte contra mim o crime cometido contra Eulina, e que eu me veja indefeso, destituído das mãos, como Eulina destituída de forças, naquela noite abominável, acometida de surpresa ante minha ferocidade. Creio, irmão Teócrito, que somente assim obterei alívio para depois encarar de frente os demais débitos a serem saldados, com a ajuda paternal de meu Deus e meu Criador. O antigo boêmio de Lisboa, que é o Mário Sobral, esse que acabou de relatar essa tristeza toda, discorria desfeito em prantos, ao passo que nosso digno tutor, o Teócrito, tutor espiritual, enternecido obterou gravemente, falou gravemente com ele. Já refletiste maduramente na extensão das responsabilidades que arrostarás, quer dizer, que carregarás com semelhante reencarnação, meu pobre Mário? Então, ele perguntou ao Teócrito, você já tem noção do que você está pedindo? Da dor, do sofrimento que você está solicitando para passar dessa reencarnação? E ele diz, já, irmão Teócrito, sim, reconheço-te sincero. Aí o irmão Teócrito diz, sim, né? Porque ele falou, já, eu estou consciente. E ele diz, sim, eu reconheço teu sincero e forte, reconheço sincero e forte para o resgate, plenamente arrependido do passado culposo. Realmente, esse será o recurso aconselhável para o teu caso. Medida drástica
te moverá com muito menor morosidade a reabilitação honrosa que de ti exige a consciência. Quer dizer, ele está querendo dizer o seguinte: se você conseguir vivenciar essa reencarnação, passando por esse sofrimento todo, você vai dar um salto de qualidade, tá? Um salto de qualidade na sua trajetória, né? Na sua história. Por isso que ele diz aqui, essa medida drástica que te moverá com muito menor morosidade à reabilitação honrosa, que de ti exige a consciência. Quer dizer, se ele passar por essa reencarnação e for vitorioso, o processo dele de recuperação será mais acelerado. Agora ele diz assim, pondera, quer dizer, pensa bem, no entanto, que além de ter matado a Eulina, além de ter feito a sua mãe muito infeliz, você também foi suicida. Então, ele fez a mãe feliz, foi um assassino e também um suicida. 3 crimes graves. E, por isso, necessariamente, as condições precárias em que se encontra... Por isso você está nessa situação precária com o seu perispírito. Porque ele diz aqui, ó, daí as condições precárias em que se encontra a tua presente organização. Que organização é essa? O perispírito. Porque você, além de ser um assassino, foi suicida. E, por isso, necessariamente, as condições precárias em que se encontra tua presente organização, teu perispírito, teu envoltório fluídico, modelador que será da tua futura estruturação carnal. Seu corpo vai ser modelado a partir do seu perispírito, mas seu perispírito está em condições precárias. Então, imagina o seu corpo. Levar-te-á a receberes, com o renascimento, um corpo enfermo, debilitado por achaques, quer dizer, dores irreparáveis, doenças irreparáveis, do plano objetivo ou terreno. E olha a resposta do Mário Sobral. Eu o desejo, irmão Teócrito, tudo ser-me-á preferível ao suplício deste remorso que me mantém agrilhoada ao inferno que se alastrou por minha alma. Ao menos, como homem, como encarnado, quando tudo me faltar, para só as desgraças me flagelarem, terei um consolo, o qual a misericórdia do todo-generoso Pai concederá como esmola suprema a minha irremediável situação. O esquecimento. Gente, é o que ele falou aqui. O que a Sueli falou aqui. Esses espíritos, quando se comunicam, eles não estão tão atrás de doutrinação nem de consolo. Eles querem um momento de alívio das lembranças. Porque quando a gente reencarna, a gente passa pelo esquecimento. Então, o que ele vai ter aqui? A dor, o sofrimento do corpo, das doenças. Mas ele não vai ter a lembrança dos crimes que ele praticou. Então, ele diz aqui, que Deus vai dar a ele a esmola suprema, a situação irremediável dele, que é o esquecimento. Então, a dor que ele vai sofrer, todo o sofrimento que ele vai ter das doenças, ele encara, porque são muito menos do que o remorso, a lembrança que fica a todo momento na mente do espírito desencarnado que cometeu esses crimes que ele cometeu, da lembrança do sofrimento que ele fez a mãe passar, do assassinato que ele praticou e do suicídio. Essa dor é tão grande, que toda a dor que ele vai passar aqui na Terra não vai chegar nem aos pés da dor do remorso. Por isso que ele quer reencarnar. Eu, reencarnado, eu esqueço do meu passado. Eu vou me avesso com a dor daqui. Tomo um remédio aqui, vou para o tratamento ali, um amigo me abraça aqui, entendeu? Mas isso
vai me trazer o afastamento da dor. Por isso que a Sueli disse aqui, eles não necessitam tanto de doutrinação quanto de consolação. Estão buscando, quando vem à mesa mediúnica, uma pausa. É o que o Mário Sobral está querendo, uma pausa para o sofrimento dele. Sofrimento moral. Buscando uma pausa para os seus aflitivos padecimentos, tá? Porque na reunião mediúnica, a vibração amorosa dos presentes, das pessoas que estão ali, dos trabalhadores da casa espírita, os eflúvios balsamizantes do alto atuarão como brando anestésico, aliviando-os e muitos adormecem no tratamento. Mais um tempo que ele vai ficar sem sentir o remorso, para serem levados em seguida pelos trabalhadores espirituais. Gente, quando a gente lê isso, e lê esse trecho que nós lemos do livro Memória Suicida, do Mário Sobral, olha, não é coisa para qualquer um, não. Ele quer reencarnar com as maiores dores, mas ele precisa reencarnar para poder passar pelo esquecimento, que vai ser o alívio do sofrimento moral. Então, ele está dizendo para a gente que o sofrimento físico é uma gota d'água frente ao oceano que é a dor moral. É isso aí. Ô, Rose, Fala, amiga. um tipo de espírito que sofre tanto assim, ele pode ter um tipo de, assim, ficar meio louco, Pode, desencarnado? pode. No plano espiritual pode ficar totalmente desequilibrado. Um sofrimento dele. No próprio, você leu o estudo do livro Memória Suicida? No livro Memória Suicida, tem no hospital Maria de Nazaré, onde eles estão internados, ele chama de hospital correcional, não sei se Denise está lembrado, tinham setores onde ficavam internados espíritos totalmente enlouquecidos. Lembra? Totalmente enlouquecidos. E que vão ficar lá, ó, durante muito tempo. Totalmente alienados, totalmente enlouquecidos pela dor e pelo remorso. Que corrói, né? Oi? O ser, né? Corrói por dentro, né? E sim, sim, sim. Então, é espíritos, né, com sofrimento que a gente não tem nem como explicar. E no livro Emoções se dá conta que nos hospitais eles têm alas, né, que estão internados lá dentro de celas com grades, espíritos. E detalhe, não é qualquer orientador que pode dar o tratamento a eles, não. São médicos, são pessoas como o irmão Teócrito e outros, espíritos de alta elevação, que podem se aproximar e iniciar um tratamento com eles que vai levar um longuíssimo tempo. São espíritos totalmente enlouquecidos, com a mente totalmente desestruturada, sabe? E vai levar muito tempo para esses espíritos se recuperarem. É claro que eles irão se recuperar, mas vai levar muito tempo. Isso é para a gente ver a que ponto nós, com nossas atitudes desarvoradas, podemos chegar. A gente pode chegar bom. E quem é que faz isso com o homem? É o próprio homem. Somos nós mesmos. Um espírito como esse, por que Mário Sobral chegou a essa situação? Por culpa dele próprio. Ele próprio fez isso com ele. Não tem a quem culpar. Os obsessores vieram depois. Chegaram depois. Né? Então, é por isso que nós temos que tomar muito cuidado com a questão moral. Porque, às vezes, tudo começa num escorregãozinho que você dá. Numa coisa pequena, como nós falamos da outra vez. Um troco que você sabe que está errado e você não devolve. Tá? Começa assim. Abriu aquela brechinha. Abriu aquela brechinha. A mesa mediúnica é de um aprendizado que a gente não tem nem noção, né? Da grandeza que é. Exatamente. Quanto que a gente aprende numa mesa mediúnica,
E no Para a nosso, gente não seguir os mesmos passos. e nos nossos estudos. Porque Dos a estudos gente também. dando e vai trazendo essas informações para a gente, que muita gente acha que é uma grande besteira, uma grande fantasia. Isso é fantasia, não é não. Tudo é um Ô, conjunto, Rose, né, Rose? Ô, Rose, Vale, Alberto. desculpe, Márcia, pode concluir. Não, é por isso que o céu e o inferno, que é o relato, né, de vida de todos os Aquela última espíritos, parte, né? eu Os acho documentos. do Pentateuco, né? Eu É, acho muito interessante porque você lida com isso, como lida na mesa com a realidade de cada espírito. No céu e inferno também, você vê o sucesso, o fracasso, os né? espíritos, Você os lida com consoladores, espíritos diferentes relatos e realidades no plano espiritual de várias situações. É muito rico, né? é bem lembrado. Seria bom quem trabalha com reunião de opção dar uma lida naquela segunda parte do livro O Céu e o Inferno, dos depoimentos ali. No CO e lá no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, o ano que vem vai ser os dois juntos, o céu e o inferno e o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu acho que vai ser legal essa É muito junção. interessante. Olha, como o Alberto falou, achei super válido isso, porque eu ia também falar do céu e inferno, que nos orienta bastante, e fazendo essa junção, eu acho que vai ser excelente. Exatamente. Bem, meus irmãos, nós vamos encerrando aqui o nosso estudo de hoje. Eu vou pedir a vocês 10 minutinhos só, tá? Para a gente retornar para o estudo do livro Qualidade Hoje, na prática mediúnica. Fala, Maria Inês. nós ficamos em que página, então, aqui? Aqui nós paramos, terminamos aqui. é, Deixa eu pegar aqui rapidinho. Semana que vem, vamos botar a data aí. Hoje são 17 espíritos alcoólatras e toxicômanos. Hum, 7/5/24. Espíritos alcoólatras e toxicômanos, tá? Também muito interessante isso. Então, obrigada. Então, gente, vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus que nos proporcionou essa oportunidade, né, desse conhecimento que vai nos ajudar muito. Daqui a pouco a gente retorna, tá bom? Daqui a 10 minutos.